1 Samuel, capítulo 16, do verso 11 até o 13. Bom. Aleluia. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Está escrito assim, 1 Samuel 16, verso 11. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, e não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscar-lhe e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, este é o mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos teus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Coloque a mão à altura do seu coração. Espírito Santo, papai querido, nós já aprendemos que aonde o rio do teu Espírito passar, vai ter vida. Nós já aprendemos, meu Pai, que a tua palavra é a água viva, que quebranta os nossos corações para receber a palavra, para que a palavra possa estar, meu papai, encontrando uma boa terra e ela possa produzir. Quero pedir ao Senhor para que a tua palavra, ela venha encontrar lugar nos nossos corações, e ela venha gerar frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Fique à vontade neste lugar, Espírito Santo de Deus. Eu quero declarar a liberdade do Senhor neste lugar, em o nome do Senhor Jesus. Aqueles que creem, digam amém. Irmãos, antes de se assentar, fique de pé só mais um pouquinho. Vamos orar pela vida do Rosenildo Alexandre, pela vida da irmã Doroti, o filho dela é Marcos. Vamos orar pela vida dos nossos irmãos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, quero te apresentar o irmão Rosenildo, Vitor de Braga e o Alexandre Douglas de Brito. Quero te apresentar a vida da irmã Doroti, o filho dela Marcos, a família dela. Quero te apresentar estas vidas, meu Pai, e eu quero pedir ao Senhor, envie os anjos do Senhor para guerrearem a favor, meu Pai, da vida destes teus filhos, aonde quer que eles estejam, toda batalha, tudo que não procede do Senhor, que venha cair por terra na autoridade que há no nome de Jesus. Assim, meu Pai, eu quero orar e abençoar e declarar eles livres, meu Pai, do vício, da depressão, livres da contenda, da confusão. Meu Pai, em o nome de Jesus, visite a vida destes meus irmãos agora, trazendo cura e libertação sobre a vida deles. Assim nós oramos, agradecemos e abençoamos a vida deles no poder do nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Podem se assentar. Irmãos, eu quero falar sobre uma coisa hoje um pouco improvável aos nossos olhos. Eu quero falar sobre os benefícios da dor. Não é dor. Olha aqui para você ver, a minha mão está toda machucada de bolha de sangue. Não estou falando desta dor aqui não. Quero falar das aflições e dos desertos que nós enfrentamos na vida. Quem aqui concorda que aflição e deserto provoca dor no nosso coração, diga amém. Os desertos e as aflições provocam dor no nosso coração. E eu hoje quero falar sobre os benefícios da dor. E aí você pode estar se perguntando, pastor, mas existe algum benefício no sofrimento? Existe. Existe algum benefício na dor? Existe. E nós vamos aprender pelo menos 3 hoje. E eu quero, no nome de Jesus, que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. E que você venha sair daqui pronto para vencer, em o nome de Jesus, a luta que você está enfrentando, a dor que você está enfrentando, e viver uma vida de vitória. Amém? Irmãos, eu sou um pai do coração mole. Pai do coração mole. Todas as vezes que eu vou ver os meus filhos trabalhando com serviço pesado, meu coração fica com dó deles.
E eu, como pai, quero fazer o quê? Privar eles do trabalho. E eu não faço isso só porque é o meu filho Natan, porque é o filho Daniel. Filipe sabe disso, porque o Filipe já trabalhou comigo algumas vezes. Falei, pastor, o senhor não deixa a gente fazer nada, deixa a gente fazer alguma coisa também. Porque eu olho para eles e olho eles rapazes, né? E falo, não, isso aqui é muito pesado para eles. Aí eu fico lá, não, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço, porque eu estou querendo privar da dor. Daniel estava carregando umas carriolas de concreto, aí eu via que as perninhas dele de vez em quando fazia assim, tremia, e eu já ia lá para Daniel, deixa que eu carrego, e ele falava, não pai, pode deixar que eu levo. Daqui a pouco ele ia lá e pegava uma saca de cimento, mandava no peito e trazia, eu acho que só para me mostrar, não, eu dou conta pai, estou achando que eu não dou conta, está achando que eu não tenho força? Mas eu como pai, se eu puder privar eles da dor, eu quero privar. Quando eles me ligam, o carro deles estragou, está lá não sei aonde, eles me ligam, pai, o meu carro estragou. Eu quero sair correndo para ir lá socorrer eles, porque eu quero tirar eles daquela situação. E há pouco tempo atrás, o carro do Natan acabou a gasolina. E na hora que o carro do Natan acabou a gasolina, ele me ligou, pai, o meu carro estragou. Ah, não, não era gasolina, não, era água do radiador, né? Acabou a água do radiador, assim, estava ele e o João, acendeu a luz da temperatura, e o Natan me ligou e falou, pai, o carro estragou, vem aqui me buscar. Irmãos, eu acredito que eu não gastei 5 minutos para chegar onde ele estava, para tirar ele daquela situação, para colocar água no radiador, para funcionar o carro, para ele ir embora. Só porque, irmãos, na hora que eu estava indo buscar o Natan e o João, socorrer eles, no meu coração eu falava com Deus, Deus, por que o Senhor não me socorre rápido desse jeito? Eu falava com Deus no meu coração, Deus, eu quero lá socorrer meu filho rápido. E por que o Senhor não me socorre rápido? Por que o Senhor fica deixando eu na luta e na prova a vida toda? Naquele dia Deus não me respondeu nada. Só porque agora nesse final de semana, privando o Daniel do pesadão lá, deixando ele carregar uns concretinhos, negócio e tal. Aí eu falei, Deus, por que o Senhor também não me priva da dor? E aí, irmãos, o Espírito Santo falou muito claro ao meu coração, porque a dor faz crescer. Na academia, quem aqui já foi na academia sabe, você quer crescer, você quer melhorar o seu corpinho, tem que sofrer o quê? Dor. Tem um provérbio da academia que diz que quem não sofre dor não cresce. Porque a dor, ela faz crescer. A dor, ela faz fortalecer os seus músculos. Por que eu dou conta de trabalhar com serviço pesado? Por que eu dou conta de fazer uma maceira? Por que eu dou conta de carregar uma carriola de concreto? Por que os mais antigos que estão aqui dão conta? Porque eles fizeram isso desde a infância. Nós começamos a trabalhar com 9 anos de idade, 8 anos, 7 anos. Tinha que ir para a lavoura com o pai, tinha que fazer concreto, tinha que ajudar, tinha que trabalhar. Irmãos, e a dor do trabalho gerou homens e mulheres fortes. Agora os meninos de hoje estão com 20 anos de idade, e não somente os pais, mas o governo fala, não pode trabalhar, tem que ficar em casa. E automaticamente isso gera homens fracos. As meninas antigamente, as irmãs mais antigas que estão aqui sabem disso. Com 8 anos de idade já sabia cozinhar, já lavava toda a cozinha da casa, já arrumava tudo. E se não arrumasse, não reclamasse. As meninas de hoje, com 20 anos de idade, não sabem fritar um ovo. E no dia que casa, tem que pedir a mãe para ir lá ensinar a fritar um ovo. Por quê? Porque não aprendeu a fritar um ovo quando era criança. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando eu falei, Deus, por que o Senhor não me socorre rápido? Deus não me respondeu. Quando eu perguntei, Deus, por que o Senhor também não me priva da dor? E aí Deus me respondeu, porque a dor faz crescer. A dor, ela traz maturidade. A dor faz crescer, a dor traz maturidade. Nós vamos falar de 3 coisas aqui hoje. Nós acabamos de ler um texto falando sobre Davi. Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, o belemita, aonde que estava Davi, gente?
no meio do pasto apacentando as ovelhas. Só porque Davi não era o irmão mais velho, o mais forte. Não, irmãos, Davi era o mais novo, era o caçula, o mais franzizo. 3 deles já eram homens grandes, preparados para a guerra, já estavam acompanhando Saul para as batalhas, mas Davi, irmãos, ele era o menino mais moço da casa de Jessé. Na lógica, irmãos, se eu tenho, vamos lá, se eu tenho 8 filhos, e se eu tenho ovelhas, e se lá no meio do pasto aparece leão e urso, eu vou mandar o meu filho mais novo para cuidar das ovelhas ou o mais velho? O mais velho? O mais forte? O mais preparado? Eu vou pegar o pequenininho, franziso, magrelinho, colocar ele para cuidar de ovelha no meio do deserto, para ter que enfrentar leão e urso? Não, irmãos, qualquer pai, na sua naturalidade, pegaria o filho mais velho. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, chegou o primeiro, Eliabe, era um homem grande, forte, preparado. O segundo também era, o terceiro era. Irmãos, eram 3 homens fortes e preparados para a batalha. Só porque quem estava no meio do pasto apacentando as ovelhas era Davi, o mais novo. E aos nossos olhos, irmãos, logicamente, a gente pode pensar assim, não, mas como é pregado a vida toda, que Davi era desprezado pelo pai dele. Porque dentre todos os filhos, ele pegou o mais novinho e colocou lá no meio dos leões e dos ursos, para cuidar das ovelhas. Aos nossos olhos, todo mundo pode, não, mas o pai de Davi desprezava Davi. O pai de Davi pegou o menino mais novo, o mais magrinho, o mais franzizo, e colocou ele para correr risco de morte no meio do pasto. Aos nossos olhos, irmãos, pode até parecer uma injustiça do pai de Davi, mas aos olhos de Deus, já era Deus preparando ele para o futuro que ele tinha. Aos olhos do ser humano, era uma injustiça pegar o menino mais novo, era uma injustiça pegar o mais magrelinho, era uma injustiça pegar o franzizinho e colocar no meio do leão e do urso. Mas aos olhos de Deus, Davi estava sendo preparado, ele estava sendo treinado para o propósito que Deus tinha para a vida dele. Amados, eu quero que vocês entendam uma coisa nessa noite. A sua dor é a faculdade do seu propósito. Quem pode repetir comigo? Diga amém. A minha dor é a minha faculdade para o propósito que Deus tem para a minha vida. Quem entendeu isso, diga amém. Irmãos, aonde a gente sofre, o que Deus quer fazer? Dessa dor cura. E depois que essa dor for curada, Ele quer nos fazer professores neste assunto, nesta área. Professores. Ninguém é habilitado a dirigir se primeiro não for aprovado na autoescola. Ninguém é habilitado a ser um advogado se primeiro não passar na prova da OAB. Ninguém é habilitado a ser um médico se primeiro não for habilitado na faculdade de medicina. Ninguém pode cuidar de família se primeiro não tiver o seu casamento aprovado na faculdade da vida, no sofrimento do dia a dia, nas demandas do dia a dia. Ninguém pode ser bênção para trabalhar com a vida sentimental se primeiro não foi ele curado, se primeiro ele não venceu a dor. Irmãos, ninguém pode falar de vida financeira se primeiro ele mesmo não venceu. Então, irmãos, as áreas da nossa vida que nós tanto sofremos, que nós tanto enfrentamos lutas, batalhas, irmãos, faça desta luta, desta batalha, desta dor, a faculdade para o propósito que Deus quer te usar amanhã no nome de Jesus. Amém, irmãos? Faça da dificuldade que você enfrenta hoje a faculdade do propósito que Deus quer te usar. Eu vou te fazer uma pergunta: em qual área que você está sofrendo hoje? Só responda no seu íntimo. Pastor, é com o meu casamento, é com a minha vida financeira, é uma depressão, é uma tristeza, é uma angústia, é a vida espiritual, é o meu ministério. Em qual área que você está sofrendo?
Quem aqui aceita hoje fazer dessa dor a sua faculdade, em o nome de Jesus? Quem aceita? Fazer da dor a faculdade ser usado para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Poder amanhã contar o seu testemunho e dizer que Deus é poderoso para mudar a história de outras vidas também. Amém, amados? Amém? Quem entendeu, diga amém. Então está lá Davi, cuidando das ovelhinhas do pai dele. E eu quero dizer uma coisa, eram poucas ovelhas. Não era porque Jessé era rico, tinha muitas ovelhas, não. Eram poucas ovelhas que Davi cuidava no meio do deserto. Mas ele estava lá cuidando. E enquanto Davi estava cuidando, Deus estava trabalhando 3 áreas da vida de Davi. Repete comigo, enquanto Davi estava cuidando das ovelhas, primeiro, Deus estava cuidando de 3 áreas da vida de Davi. Qual era a primeira área da vida de Davi que Deus estava cuidando? Deus estava cuidando e trabalhando no caráter de Davi. As mães não precisam levantar as mãos, que estão aqui. Senão chegar na sua casa, seu filho vai ficar bravo com você. Mas quando uma mãe pede uma filha para lavar panela, o que a filha fala? Ah não, mãe, pelo amor de Deus, tudo é me pedir para lavar panela. Quando a mãe pede a filha para lavar louça, para fazer um almoço, o que a filha faz? Ah não, mãe, pelo amor de Deus, eu também, a minha vida é só trabalhar, eu não posso nem descansar, que a senhora me coloca para lavar panela. Amados, Jessé colocou Davi cuidando das poucas ovelhas no meio do deserto. E Davi, ele aceitou essa responsabilidade. Ele foi cuidar das ovelhas do seu pai no meio do deserto. E eram poucas ovelhas. Meu querido, enquanto nós estamos na dor, Deus está não somente provando, mas conhecendo o nosso caráter. Porque quando está tudo bem, irmãos, está tudo bem. Agora, na dor, irmãos, é que a gente vai ver para onde que a gente vai. É na dor que Deus prova o nosso caráter. Davi podia estar resmungando lá no meio do mato, mas eu tenho mais 7 irmãos. Eu tenho irmãos fortes. Eu tenho irmãos preparados para a batalha, mas meu pai mandou eu cuidar dessas ovelhas aqui no deserto. Irmãos, Davi podia fazer pirraça. Davi podia murmurar. Davi podia chorar, espernear e falar: pai, eu não vou cuidar de ovelhas. Davi podia ir para o meio do deserto, cuidar das ovelhas e deixar o leão e o urso matar as ovelhas. Só porque Davi, irmãos, ele assumiu a responsabilidade de cuidar daquelas ovelhas. E ele cuidou daquelas ovelhas com toda a força do coração dele. Irmãos, a Bíblia fala 2 coisas, preste atenção. A Bíblia fala que nós não devemos desprezar os nossos simples começos. A Bíblia fala que nós não devemos desprezar os nossos simples começos. Davi começou aonde, irmãos? Cuidando de poucas ovelhas no meio do deserto. Não despreze os seus simples começos, porque é aí que Deus vai conhecer o seu caráter. É aí que Deus vai conhecer a justiça e a integridade do seu coração. Porque muitas das vezes a gente recebe uma oportunidade de emprego e a gente fala: mas eu vou ganhar só R$1.000. E aí trabalha de qualquer jeito, com má vontade, não faz nada certo, reclama de tudo, faz tudo de qualquer jeito. Irmãos, não somente o seu patrão, mas Deus também está experimentando o seu caráter. Deus também está provando o seu caráter. Há algum tempo atrás eu conversei com um rapaz da Alpínia, perguntando se não tinha uma vaga de emprego para o Guilherme trabalhar lá. E ele falou: tem uma vaga de emprego, chama ele aqui, chamou o Guilherme, abriu uma vaga de emprego para o Guilherme.
E ele falou, olha, são 3 meses de experiência. Se ele não trabalhar bem, a gente manda embora, tem que passar na experiência. Mas o Guilherme já estava empregado numa empresa de carteira assinada. O Guilherme largou aquele emprego, foi para a Alpina e começou a trabalhar. Passou mais ou menos uns 2 meses que o Guilherme estava trabalhando lá. Eu perguntei para o rapaz, e o Guilherme, como é que está indo? Está bem? Ele falou, o menino é bom, o menino é esforçado, o menino está trabalhando direitinho. O Guilherme estava lá em casa agora. Perguntei, Guilherme, já foi promovido? E ele respondeu, acredito que sim, porque eu já vou para a mecânica. Quem entendeu, diga amém. Tem gente, irmãos, que despreza pequenas oportunidades. Tem gente que não quer começar a vida dele cuidando da ovelha no deserto. Tem gente que já quer começar a vida nos palácios. Tem gente que já quer começar a vida com grandes e poderosas oportunidades. Não, meu querido, não despreze os seus simples começos, porque Deus está sondando o seu coração, conhecendo o seu caráter, a sua integridade, a sua sinceridade. É exatamente diante disso. Imagina Davi pegando, na época era tudo diferente de hoje, né, irmãos? Mas quem aqui já bebeu água em cabaça d'água? Por favor, levante sua mão. Irmãos, não tinha garrafa térmica não, essas abóbora, eles colocavam ela secar, não sei como limpava ela, tirava um tampão e fazia uma garrafa térmica. Irmãos, as garrafas térmicas eram cabaça d'água, as abóboras que secavam, virava recipiente. Cadê? Quem tem uma vasilha de água aí? Levante aí para me ver. Essas vasilhinhas de beber água que vocês têm aí, cadê uma? Olha lá, olha lá. 1, 2, 3, irmãos, na época era cabaça, era uma abóbora seca, cheia de água, e ali bebia água o dia inteiro. Então eu imagino Davi pegando um recipiente parecido com aquilo ali, enchendo de água, talvez um pedacinho de comida e saindo de manhã, indo para o meio do deserto, cuidando das ovelhas do pai dele. Irmãos, mas ele não desprezou a oportunidade. Um dia eu escutei o Silas Malafaia falando, preste atenção, os jovens que estão aqui hoje, preste atenção. Silas Malafaia um dia pregou, as meninas hoje estão querendo casar só com os menininhos ricos. Menininho que tem dinheiro no bolso, menininho que já tem um carro, que já tem uma casa, que já tem um conforto para oferecer. Silas Malafaia um dia disse, olha, se você estiver conhecendo um menino rico, mas sem propósito, e um pobre com propósito, case com um pobre com propósito, porque ele vai ter futuro na vida. Quem está entendendo, diga amém. E aí, tem muita gente desprezando os simples começos que Deus está oferecendo. Tem muita gente desprezando as simples oportunidades que Deus está concedendo. Mas você precisa entender que na simplicidade, que nestes pequenos começos que Deus está te concedendo, Ele está conhecendo o seu caráter, Ele está te provando. Não despreze os seus simples começos, porque a Bíblia diz, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito Deus o colocará. Amém? Não despreze os seus simples começos, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito Deus o colocará. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 está escrito, que tudo aquilo que vier às tuas mãos para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Não despreze aquilo que Deus tem concedido a você. Eu imagino que para Davi, ver todos os irmãos dele lá dentro da casa, tranquilo, e ele sozinho no meio do pasto, cuidando de ovelhas no meio do deserto, não era uma situação simples. Não era uma situação fácil. Qualquer um de nós iríamos questionar no nosso coração, mas por que meu pai faz isso comigo? Ah, o meu pai não me ama. Ah, o meu pai ama mais os meus irmãos do que a mim, porque escolheu a mim para ficar no meio do pasto, e os meus irmãos estão tranquilos lá em casa. Aos olhos do povo daquela época, Davi poderia ser um menino desprezado, mas aos olhos de Deus, Deus estava preparando ele para o propósito que Deus tinha para a vida dele. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, meu querido, qual é a luta que você está enfrentando hoje? Qual é a batalha que você está enfrentando hoje? Repete comigo, Deus está me preparando para o meu propósito. Quem entende isso, diga amém. Quem entende isso, diga amém.
Repete comigo: Deus está me preparando para o meu propósito. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Então repete assim comigo: no meio da dor, Deus prova o meu caráter. Segundo, repete assim comigo: no meio da dor, Deus prova o meu relacionamento com Ele. Amém? Então, no meio da dor, Deus prova o nosso caráter. E no meio da dor, Deus prova o nosso relacionamento com Ele. Quem aqui crê nisso, diga amém. Quem aqui crê nisso, diga glória a Deus. Preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção no que eu vou falar. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, Jessé era o menino mais novo, e estava cuidando de ovelhas no meio do deserto. Mas quando Deus mandou o profeta Samuel ir para lá, o que Deus falou com o profeta Samuel? Desce até a casa de Jessé, porque eu tenho lá um homem segundo o meu coração. Quem está entendendo isso, diga amém. Repete assim comigo: no meio da dor, Deus prova o nosso relacionamento com Ele. Antes de ser rei, Davi já era um homem segundo o coração de Deus. Davi não se tornou um homem segundo o coração de Deus porque ele era rei. Não. Ele foi escolhido para ser rei, porque ele era um menino segundo o coração de Deus. Quem compreendeu isso, diga amém. Como que a gente vive? Irmãos, presta atenção, a gente fica assim, ó. No dia que Deus me abençoar, eu faço. É assim que a gente faz, irmãos? No dia que Deus me honrar, eu faço. A gente fica esperando ter para ser. Só porque aqui, quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, Davi já era um homem segundo o coração de Deus. Então, irmãos, Deus está sondando o nosso caráter e Deus está sondando o nosso coração, relacionamento com Ele. Deus está nos sondando, conhecendo os nossos corações. Davi já era um menino segundo o coração de Deus. Não espere ter para ser. Não espere alcançar para ser. Seja um homem segundo o coração de Deus hoje. Seja uma mulher segundo o coração de Deus hoje. Porque Deus só escolheu Davi porque ele já era um menino segundo o coração de Deus. Irmãos, são tantas promessas que Deus ouve da nossa parte. Quando o Senhor me abençoar, eu vou fazer. Quando o Senhor me abençoar, eu vou fazer. Quando o Senhor me abençoar, quando o Senhor me abençoar, eu vou ser. Repete assim comigo: primeiro eu tenho que ser. Quem aqui quer um milagre de Deus na sua vida, diga amém. Repete assim comigo: meu Deus está à procura de homens e mulheres segundo o coração de Deus para cumprir os seus propósitos. Amém? Então não espere ter, não espere alcançar primeiro para depois ser. Seja um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. E Deus então vai poder cumprir todo o propósito dele na sua vida, te abençoar, te honrar, te prosperar, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Os meninos que estão aqui, que querem ter uma boa profissão, que querem ter um bom salário, vocês precisam ser os melhores funcionários da empresa de vocês. Porque enquanto vocês forem maus funcionários, o único risco que vocês estão correndo é de serem demitidos, de serem mandados embora. Agora, quando eu decido ser um bom funcionário ganhando R$1.000,
eu vou ser promovido para 2.000, para 3.000, e vou chegar até onde eu posso chegar, porque, irmãos, com 1.000, com pouco ou com muito, eu sou um bom funcionário, eu vou fazer o meu melhor. A mesma coisa é na igreja. Não espere, meu querido, que você seja elevado a algum cargo para você fazer alguma coisa dentro da igreja, não. Faça. E faça o seu melhor, porque quanto mais trabalhamos para o Senhor, mais honrados nós seremos. E quem diz a Bíblia isso, Deus distribui. E quem diz isso foi a Bíblia. Deus distribuiu talentos na parábola. Para um deu 1, para outro deu 2 e para outro deu 5. O que multiplicou 5 entregou 10. Na hora que foi devolver, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então não fica esperando ter, alcançar para ser. Faça como Davi. Era um jovenzinho, estava no meio do pasto apacentando as ovelhas, mas Deus já falou com Samuel: desce na casa de Jessé, porque lá eu tenho um homem segundo o meu coração, para ser o rei de Israel. Não viva com falsidade, não viva com mentira, não viva com enganos. Como eu disse aqui há poucos dias atrás, você não está enganando ninguém, senão a você mesmo. Não viva com falsidade, com engano, com maldade com as pessoas do seu trabalho, da sua família. Não, irmãos, viva com sinceridade de coração, seja simples de coração, seja verdadeiro, faça o seu melhor, aonde você estiver, seja uma pessoa segundo o coração de Deus, porque Deus só pode usar e abençoar pessoas segundo o seu coração. Quem entendeu, diga amém. Vamos olhar a história de Jó. Jó era o homem mais rico da terra de Ur. Em um só dia, ele perdeu tudo que tinha, inclusive os seus filhos. E quando Satanás chegou para questionar a vida de Jó, o que ele falou? Jó só é fiel ao Senhor, porque o Senhor tem cercado a ele de bens. O que Deus falou? Tira tudo que ele tem e vamos ver se ele vai blasfemar contra mim. Tira tudo que ele tem e vamos ver se ele vai blasfemar contra mim. Satanás foi lá e tocou em tudo que Jó tinha, inclusive os filhos. E depois de tocar na vida dos filhos, em toda a riqueza que ele tinha, Satanás não ficou satisfeito, voltou novamente, falou: mas toca na vida dele então e vamos ver o que vai acontecer. E Deus falou: pode tocar na saúde dele também, só não pode tirar a vida dele. Aí o diabo foi lá e feriu ele de chagas, de enfermidades. E qual foi a resposta de Jó para Satanás? Nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que para lá eu voltarei. Tu falas como uma louca mulher. Você aceitou o bem de Deus, e o mal não queres tu aceitar. A igreja está cheia de pessoas que só quer aceitar o bem de Deus. A igreja está cheia de pessoas que só quer aceitar o bem de Deus. Na hora de ser provado, não quer aceitar. Na hora de enfrentar um momento de aflição, Deus abandonou. Na hora de enfrentar um momento de aflição, Deus não ama. Não, irmãos, em tudo Deus tem um propósito. E no meio da sua dor, Deus está conhecendo e provando o seu caráter. No meio da sua dor, Deus está conhecendo e provando o seu relacionamento com Ele. Imagina Jó, irmãos, porque perder um carro, amém? Imagina perder 10 filhos. Imagina depois se ver todo cheio de enfermidade, deitado em uma praça, jogando cinza sobre a sua cabeça, com um caco de telha coçando as suas chagas. E aí a mulher de Jó vira para ele e fala assim: Jó, você ainda vai continuar crendo neste Deus? Amaldiçoa logo este Deus e morre. Falou: mulher, você está falando como uma louca. Você aceitou o bem de Deus com prazer e o mal você não quer aceitar? Nos dias bons, adore o Senhor, mas nos dias maus, adore o Senhor também no nome de Jesus. O seu relacionamento com Deus, ele não pode estar firmado em uma nota de 100 reais. O seu relacionamento com Deus não pode estar firmado em um salário de 5 mil reais, 10 mil, 15 mil.
Não, meu querido, o seu relacionamento com Deus, ele precisa estar firmado na cruz, porque foi lá na cruz que o Senhor Jesus pagou o preço da nossa salvação. Quem entendeu isso, diga amém. Então, irmãos, homens que Deus provou, mas que foram aprovados. Davi, irmãos, olha que expressão mais linda, desce à casa de Jessé, o belemita, porque lá tem um, e este um é um homem segundo o meu coração. Quando Samuel chegou lá, chegou o forte. Samuel ouviu de Deus, não é esse. Chegou o segundo forte, também não é esse. Chegou o terceiro forte, também não é esse. E aí Deus falou, Samuel, o homem olha para a aparência, eu olho para o coração. Então, meu querido Deus, Ele está sondando os nossos corações diariamente, tanto para provar, como moldar o meu caráter, o seu caráter, como também, irmãos, para ver se de fato nós amamos ao Senhor. Eu estava comentando com a minha esposa hoje que eu iria falar sobre isso, porque ela não estaria aqui, ela estaria com as crianças, e ela virou para mim e falou assim, meu amor, apesar de todas as lutas que nós enfrentamos até hoje, olha para você ver, hoje eu entendo que eu precisava passar por elas para Deus me forjar, para Deus trabalhar na minha vida, para Deus moldar o meu caráter, para Deus trabalhar a minha personalidade. Porque infelizmente, irmãos, Deus fala com tanto carinho, mas a gente não quer ouvir. Aí Deus leva na dor. E aí na dor Deus trabalha, na dor Deus molda, na dor Deus conhece o nosso coração, na dor Deus quebranta, na dor tudo é diferente. Não é verdade? Na dor tudo é diferente. Um dia o Silas Malafaia disse, nunca diga que desta água você não vai beber, porque você pode beber um balde, 2, 3 dessa água. Nunca diga, desta água eu não bebo mais. Você pode ter que beber uns 5 baldes dessa água ainda. Porque, meu querido, na hora que chega a dor, não tem para onde ir, não tem o que fazer, não tem para quem correr. Então, irmãos, repete comigo. Primeiro, Deus prova o meu caráter. Segundo, Deus prova o meu relacionamento com Ele. Terceiro, Deus nos capacita para o propósito. Davi foi visitar os irmãos que estavam na guerra. E quando ele chegou lá, quem que ele viu, irmãos? Gigante Golias, afrontando o exército do Deus vivo. Quando Davi viu aquele gigante falando, escolhe um homem, e vem a minha batalha, porque aquele que vencer, a outra nação vai ser escrava, e aquela conversa toda, Davi ouviu aquela conversa, o que Davi fez, irmãos? Na mesma hora Davi falou assim, quem é este incircunciso, que está afrontando o exército do Deus vivo? Davi falou, pode deixar, eu vou matar esse cara hoje. Eu vou matar esse cara hoje. Bruno, vem aqui. Fica aqui na frente. Isso. Fica aqui. Isso, Bruno. É porque diz que Davi era ruivo. Meio ruivinho, igual o Bruno, assim, ó. Castanho, claro. Imagina um menininho desse tamanho aqui. De frente com o gigante Golias, desse tamanho aqui. Golias estava com escudo, espada, capacete, couraça. Aí Davi, brabo igual o Bruno. Pode ir, Bruno, pode ir. Olhou o gigante Golias e falou, quem é este incircunciso que tem afrontado o exército de Deus? Ninguém tinha coragem, repete comigo, ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Nem o rei Saul, nem Jonathan, nem os comandantes do exército, e nem o exército inteirinho de Israel que estava ali. Estava todo mundo assim, ó, tremendo na base. Golias vai matar nós hoje. Chegou Davi e falou, pode deixar, eu vou matar esse grandão aí. Pegaram Davi, levaram ele até o rei Saul. Saul falou, não menino, olha o seu tamanho, você não pode matar isso aí não, olha o tamanho do gigante Golias lá.
Sabe o que Davi falou? Preste atenção. Olha o que Davi falou. Eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai. Veio um leão e um urso. Eu tirei as ovelhas da boca do leão e do urso. Eu garrei o leão e o urso pela barba. E eu matei o leão e matei o urso. E assim como eu matei o leão e o urso, assim eu vou matar esse gigante. Então, enquanto Davi estava matando o leão e o urso, Deus estava preparando ele para matar o gigante Golias. Quem entendeu, diga amém. Era ruim ficar no meio do deserto, cuidando de ovelhas, poucas ovelhas. Provavelmente era ruim, sozinho no meio do mato, solidão. Mas ali Deus estava conhecendo o caráter de Davi. Deus estava conhecendo a intimidade que Davi tinha com ele. Inclusive, segundo os historiadores, muitos salmos de Davi foram compostos enquanto ele estava no meio do mato apacentando ovelhas. Ou seja, enquanto Davi estava apacentando ovelhas, ele não estava murmurando, ele estava compondo salmos. Ó minha alma, engrandece ao Senhor. O que te darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? Quem entende, diga amém. Então ali no meio do deserto, Deus estava provando o caráter, o relacionamento de Davi com Deus, mas Deus também estava preparando Davi para o seu propósito, para ser rei. Um homem forte, um homem valente. Eu vou parar de privar o Natan e o Daniel agora, eu vou mandar concreto nesses meninos. Vou esfolar eles agora. Irmãos, não é que eu não deixo eles trabalhar não, tá? Eu deixo eles trabalhar, eles trabalham também, mas eu fico querendo privar eles do pesadão, né? Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Repete assim comigo. Deus está me incapacitando para o meu propósito. Através do que, irmãos? Da dor. Do deserto. Agora, irmãos, Deus está capacitando para o propósito através da dor e do deserto. Aqui está o segredo que você precisa prestar muita atenção. A maioria das pessoas são reprovadas no deserto, porque não entendem, porque murmuram, porque reclamam, porque abandonam a presença de Deus nos dias difíceis. Davi poderia ser reprovado, podia, pai, eu não quero cuidar de ovelha, e chorar, e chorar, e chorar, e chorar. Não, Davi foi cuidar das ovelhas do pai. Davi foi matar leão e urso, irmãos. Infelizmente, uma grande maioria de nós não entendemos que na área que nós somos provados, que na área que nós sofremos, se nós fizermos disso uma escola, uma faculdade, amanhã nós seremos usados por Deus. Irmãos, exatamente na área que nós estamos sendo provados hoje. Mas para você ser usado por Deus, você precisa passar por esta faculdade, e você precisa ser aprovado por Deus no meio dela. Porque se você começar a olhar para a dor, para as dificuldades, para as lutas, para as batalhas, você, meu querido, vai se perder. Deus está usando situações para usar você. Pastor, me dá mais um exemplo, eu te dou. José teve um sonho que ele seria o que, irmãos? Governador da terra do Egito. Só porque o sonho de governador se tornou um pesadelo, porque ele foi vendido como escravo, ele foi preso na terra do Egito, depois ele foi mordomo da casa de Potifar, depois ele foi preso injustamente. Irmão, só dor. Só porque chegou dentro do cárcere, ele se tornou o que no cárcere, irmãos? Cuidava de todo o cárcere. Na casa de Potifar, o que ele fazia? Ele cuidava de toda a casa de Potifar. O que Deus estava fazendo? Treinando ele para ser o governador da terra do Egito.
Primeiro ele aprendeu a cuidar da casa de Potifar, depois ele aprendeu a cuidar do cárcere, e depois ele foi cuidar de toda a terra do Egito. Mas ele teve que enfrentar sua dor também, só porque ele também foi mais um que decidiu ser íntegro, que decidiu ser fiel a Deus, que decidiu, irmãos, crer naquilo que Deus havia falado para ele. Quem entendeu, diga amém. O que eu quero que você compreenda hoje? Não corre dos seus problemas, enfrente eles. Determine no seu coração vencê-los. Determine no seu coração ser aprovado dentro dessa situação. Não aceite ser reprovado mais uma vez. Não aceite ser reprovado mais uma vez. Como eu sempre digo aqui, nós somos provados nas mesmas áreas e caímos nas mesmas áreas. Somos provados nas mesmas áreas, caímos nas mesmas áreas, mas hoje você está entendendo que a dor de Davi levou ele a vencer o gigante Golias. Quando ele chegou lá, ele não tinha medo nenhum do gigante Golias. Assim como matei o leão e o urso, eu vou matar esse gigante. José, quando chegou diante de Faraó, já tinha aprendido a governar a casa de Potifar, já tinha aprendido a governar o cárcere em qual estava preso, tinha sabedoria de Deus sobre a sua vida e estava pronto para governar toda a terra do Egito. Deus, irmãos, Deus, Ele não nos socorre rapidamente, Ele não nos livra da dor, porque Ele sabe que é exatamente estas dores e estas situações que vão nos forjar, nos preparar, nos habilitar e nos capacitar para que possamos viver o propósito que Deus tem para a nossa vida e para vivermos a vida de vitória que Ele tem para nós. Quem crê nisso, diga amém. Fale com o seu irmão, não aceite ser reprovado mais uma vez. Vamos mais forte? Não aceite ser reprovado mais uma vez. No meio da dor nós podemos aprender muitas coisas. No meio da dor, o nosso caráter, o nosso relacionamento com Deus está sendo provado. E no meio da dor nós estamos sendo preparados para viver o nosso propósito. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, para a gente poder terminar. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo, eu vou ler o versículo 1 também, para a leitura ficar completa. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor com juramento prometeu aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Quem que guiou no deserto, irmãos? Foi Deus. Durante quanto tempo, irmãos? 40 anos. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Repete comigo: Deus prova o meu coração. No meio do deserto, no dia da dor. Versículo 3, Ele te afligiu, te deixou ter fome, depois te sustentou com o maná, que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Nunca se envelheceu as tuas vestes, nem se inchou os teus pés estes 40 anos. Versículo 5, reconhece, portanto, em teu coração, como um homem, o que está escrito aí, irmãos?
repreende, castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Guarde os mandamentos do Senhor, o teu Deus, para andares nos teus caminhos e o temeres. Pois o Senhor, o teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que manam dos vales e das montanhas. Repete comigo: Deus prova, Deus conhece, Deus humilha, Deus permite, irmãos, para conhecer o nosso coração. Os que murmuraram no meio do deserto, entraram na terra prometida, irmãos? Nenhum deles, a não ser Josué e Caleb. Ou seja, foram reprovados no meio da faculdade. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua batalha diária de cada dia. Em qual área da sua vida você tem sido provado ou provada? Mas eu quero te convidar hoje a levantar a sua cabeça, a vencer esta situação, lembrando, não espere vencer para ser, seja um homem e uma mulher segundo o coração de Deus para você vencer. Quem entendeu, diga amém. Repete comigo: não posso esperar, vencer, alcançar para ser. Eu preciso ser antes. Porque é aí que Deus está nos conhecendo, nos provando e nos habilitando. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai poder um dia, em breve, contar o testemunho de vitória do que você aprendeu com a sua própria dor. Você vai poder contar: eu sofri 10 anos, eu sofri 15 anos, eu sofri 20 anos. Porque tem gente, irmãos, que sofre uma vida inteira com a mesma situação. Você vai poder contar: eu sofri muitos anos, mas no dia em que eu entendi que a dor tem os seus propósitos, eu decidi vencer. Eu decidi mudar a história da minha vida. Eu decidi fazer da minha dor uma faculdade, atravessar os momentos difíceis e viver uma vida de vitória na presença do meu Deus. Quem crê, diga amém. Fique sobre os seus pés, igreja.